O volume 1 foi só o aquecimento. Nesta segunda hora, um pedágio que vira armadilha, uma balsa que não sai, a serra fechada pela neblina, um estádio com 70 mil testemunhas. E a corrida de táxi mais inteligente do Brasil. 16 relatos novos, tematizados e inspirados na dinâmica real das ruas. Aumenta o som. Que a rua nunca dorme. Toda rodovia tem um funil natural. Um lugar onde todos os carros, sem exceção, precisam diminuir, parar e mostrar a cara. O pedágio. Aquela noite, a praça do quilômetro 94 operava normal, caminhões na pista lenta, carros passando até, um funcionário trocando o turno. Até o alerta chegar nas cabines, sedã escuro, placa clonada, ocupantes armados, veio da capital sentido interior. 15 minutos de distância. A polícia rodoviária tinha exatamente essas opções: fechar a praça e criar um congestionamento com reféns em potencial, ou deixar a praça aberta e transformar o funil em armadilha. Escolheram a armadilha. As cabines continuaram operando como se nada. O que mudou foi invisível. As viaturas saíram do acostamento e sumiram atrás dos prédios de apoio. A cancela da faixa 3, a única larga o suficiente para uma fuga em L, travou em manutenção de mentira, com cone e tudo. E 2 quilômetros depois da praça, na sombra de um viaduto, o verdadeiro comitê de recepção se posicionou. O sedã chegou reduzindo, como todo mundo. Entrou na fila. Os ocupantes, tranquilos, pedágio é rotina, ninguém foge no pedágio. Pagaram em dinheiro, janela meio aberta, boné baixo. A atendente sorriu, deu o troco e apertou o botão discreto que registrava a passagem confirmada. A cancela subiu. O sedã acelerou suave, aliviado. E foi exatamente aí que a rodovia inteira mudou de cara. Na primeira curva depois do viaduto, o corredor de cones, as luzes, o efetivo completo. Sem público, sem cabines por perto, sem inocentes na linha. Só eles, a polícia. E 200 metros de acostamento fechado. O motorista ainda olhou pelo retrovisor. A praça já era um pontinho de luz ao longe e ele entendeu a jogada inteira em um segundo. Não tinha para onde. Encostou. 3 detidos, 2 armas e a placa clonada que abriu o alerta. Ninguém na praça de pedágio soube de nada até o dia seguinte. A atendente do troco ficou sabendo pelo jornal e guardou o recibo daquele sedã de recordação. A lição é de xadrez, de novo. O pedágio não prende ninguém. Ele só faz o que sempre fez, obriga todo mundo a passar devagar por um ponto que a polícia conhece de olhos fechados. Quem foge esquece que a estrada tem donos e que os donos escolhem onde esperar. O próximo relato acontece onde a estrada acaba e o rio começa. Tem cidades onde a fuga termina no asfalto e tem cidades onde ela termina na água. A balsa das 19h30 era a última com vaga para carros naquela noite. Fila dupla no pier, 40 veículos, famílias voltando do fim de semana. E no meio da fila, uma caminhonete branca que tinha acabado de passar por cima de uma blitz na entrada da cidade 20 minutos antes. O motorista apostou na lógica do desespero. Do outro lado do rio era outro município, outra jurisdição na cabeça dele, outra vida. A balsa era a linha de chegada. Só que balsa tem uma característica que ele não pesou, ela não dá ré para um passageiro só. A guarnição chegou ao pier quando a caminhonete já estava embarcada, posição 18 de 40, espremida entre um caminhão de hortifruti e um sedã de família. E aí veio a decisão que virou aula. Ninguém entrou atirando, ninguém gritou, ninguém correu na rampa. O comandante conversou com o mestre da embarcação. A balsa simplesmente não saiu. Problema técnico, senhores. 20 minutos. 20 minutos parada no pier, motores desligados. A caminhonete presa na posição 18, cercada de civis por todos os lados, o pior lugar do mundo para qualquer reação. O motorista viu pelo espelho os policiais na rampa, conversando calmos sem pressa. Viu o rio escuro na frente. Viu a família no sedã do lado, criança dormindo no banco de trás. E fez a conta que a balsa obriga a fazer, não tinha para onde ir. Nem para frente, nem para trás, nem para os lados. A água não negocia. Desceu da caminhonete sozinho, deixou a porta aberta e caminhou até a rampa com as mãos na cabeça, passando entre os carros. O caminhoneiro do hortifruti depois contou que o silêncio era tanto que dava para ouvir as ondas batendo no casco. Algemado no pier, ele perguntou como sabiam que ele estava na balsa. O comandante apontou para cima, para a câmera do pier. Você comprou passagem com o carro na fila, a paz. A praça de embarque manda a lista das placas. A gente só. Conferir. A balsa saiu com 19 minutos de atraso. A caminhonete desembarcou de guincho. E o rio continuou fazendo o que sempre fez, separando as margens.
e juntando os finais. Agora sobe o ouvido, que o próximo relato entra na neblina. A serra tem um horário em que ela simplesmente desaparece. A neblina desce, engole os postes, engole a estrada, e a visibilidade cai para 10 metros. Foi exatamente o horário que ele escolheu para fugir. Carro carregado de mercadorias sem nota, ordem de parada ignorada no posto fiscal e a serra pela frente, 40 curvas até o litoral, neblina fechada. O motorista conhecia o traçado de cor, fazia aquela rota toda semana e apostou que a viatura não teria coragem de seguir no branco total. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. A viatura não seguiu. Ela não precisava. Porque neblina na serra tem uma física cruel, esconde você, mas também esconde tudo de você. E enquanto ele descia no escuro leitoso, dirigindo pela memória, a polícia rodoviária fazia o que faz toda noite de neblina, fechava a serra nas duas pontas. Protocolo padrão, nem era por ele, neblina fechada é risco de engavetamento, a serra fecha para todo mundo. Ele descobriu isso na curva 32. A fila de lanternas vermelhas apareceu do nada dentro da neblina. Caminhões, ônibus, carros. Todo o trânsito da serra parado na cancela de segurança, esperando a visibilidade melhorar. E atrás dele? Ninguém. Só o branco. Ficou preso no meio da fila, motor ligado, 20 minutos. Sem saber se lá na frente era só a cancela climática. Ou algo mais. A neblina não deixava ver. A dúvida foi o pior interrogatório da vida dele e ninguém tinha feito uma pergunta ainda. Quando a serra reabriu e a fila andou, a cancela tinha 2 funcionários da concessionária e 4 policiais conferindo com calma cada veículo que o posto fiscal tinha marcado. O carro dele estava na lista desde a primeira curva. Documento e nota fiscal da carga, por favor. Não tinha nota. Tinha uma serra inteira de tempo para pensar numa desculpa. E mesmo assim não tinha desculpa. No pátio, ele desabafou com o guincheiro e a frase ficou famosa no posto e eu fugi na neblina achando que ela era minha aliada. Ela era o seco. É isso que a serra ensina. Em condição extrema, ninguém foge, todo mundo obedece à estada. E a estada, naquela noite, trabalhava para o outro time. O próximo relato desce a serra e entra na cidade, no minuto exato em que a cidade inteira fica às escuras. 23h11. Metade da cidade ficou no escuro de uma vez, transformador em pane, 8 bairros sem luz. Em algum lugar da zona leste, 3 indivíduos olharam pela janela do carro e acharam que era o momento perfeito. Sem câmeras, sem alarmes, sem iluminação. A loja de eletrônicos da avenida principal, às escuras, parecia um presente. O que eles não sabiam é que apagão tem um efeito colateral do outro lado, o protocolo de blackout. Quando a cidade apaga, o policiamento não diminui. Ele dobra. Todas as viaturas vão para a rua, patrulhamento saturado nas zonas comerciais, exatamente porque todo mundo sabe o que o escuro convida. Eles arrombaram a porta da loja no talento, sem sutileza, para que, sem alarme, e começaram a carregar caixas no escuro, usando a lanterna do celular. A primeira coisa que os entregou não foi barulho, foi a luz. 10 pontinhos de lanterna de celular dançando dentro de uma loja escura, numa avenida onde todas as outras vitrines estavam mortas. Para a viatura que patrulhava com os faróis apagados justamente para enxergar melhor. Aquilo era um letreiro de neon. A guarnição parou meia quadra antes, chamou apoio e secou a quadra andando, no escuro sem rádio alto sem sirene. O blackout que protegeu os T's agora protegia a aproximação. A rua toda era sombra, inclusive as fadas. Quando os T's saíram pela porta arrombada, carregados de caixas, as lanternas táticas acenderam todas juntas, de 4 direções. De 0 luz para 2.000 lumens na cara. Depois um deles descreveu no depoimento, foi como se o sol tivesse ligado só pra gente. Caixas no chão, mãos na cabeça, ninguém correu. Correr para onde? Cego? O detalhe final é quase poético, a energia voltou 6 minutos depois. A loja acendeu sozinha, vitrine e tudo, iluminando a cena completa. Os T sentados no meio-fio, as caixas empilhadas de volta e o dono chegando de pijama para agradecer. O escuro não é aliado de ninguém. Ele só esconde quem fica parado e entrega quem se mexe. E naquela noite, quem se mexeu com lanterna acesa? Assinou embaixo. O próximo relato tem placa FIA radar quente e um erro de 10 centímetros. O crime perfeito morre nos detalhes. Este morreu em 10 centímetros. O carro era um clone caprichado, mesma cor do original, mesmo modelo, mesmo ano, placa idêntica de um carro que rodava honesto a 300 km dali. Documentação falsificada de qualidade. O motorista, tranquilo, até respeitava o limite de velocidade.
Passou por 3 radares. Nada. Passou por uma blitz. E foi liberado com boa noite. Mas na quarta câmera, um sistema novo, desses que não olham só a placa, fez uma pergunta silenciosa que nenhum humano tinha feito. Por que este carro tem placa de teto? Se o registro do modelo diz que saiu de fábrica sem 10 centímetros de alumínio no teto. Um acessório de R$ 200. O sistema não prende ninguém, ele só levanta a mão. Um analista humano abriu as duas fotos lado a lado, o original, fotografado num pedágio da cidade dele naquela mesma tarde, SM lá, e o clone, com lá a 300 quilômetros. O mesmo carro não pode estar em dois lugares. E o mesmo carro não muda de teto em 3 horas. A ordem saiu cirúrgica, abordagem no próximo posto, fundamento técnico, sem alarde. O motorista entregou os documentos sorrindo. Tinha passado por tantas conferências que já nem ensaiava mais. O policial conferiu tudo, devolveu. E aí, apontando com a caneta. Bonito o ar. Veio de fábrica? Veio sim, senhor. Foi a única mentira que ele não tinha preparado. Porque aquele modelo nunca saiu de fábrica como ar e quem decora uma mentira grande esquece de estudar as pequenas. O resto foi procedimento, numeração do chassi divergente atrás do forro, o par honesto confirmado rodando na cidade de origem, voz de pisão. No fim, ele quis saber o que tinha entregado o esquema. O policial foi honesto. 10 centímetros, rapaz. Você clonou o carro, mas esqueceu de clonar a vida dele. A nota essa, porque ela vale para tudo, a mentira grande até se sustenta. São os detalhes pequenos, o acessório, o adesivo, o arranhão que deveria estar lá e não está, que não tem como ensaiar. A verdade é o único sistema sem furo. E por falar em detalhe, o próximo relato inteiro cabe num espelho retrovisor. Sexta-feira, 22 horas, posto de combustível na saída da cidade. Um homem de camisa social pede uma carona no balcão da conveniência. O carro dele morreu, precisa chegar ao centro, paga a gentileza. Quem ofereceu o banco do carona foi um rapaz de 20 e poucos anos, num hatch rebaixado com o som alto. Gente boa, na dele. Sobe aí, chefilha. O que o rapaz não sabia, o passageiro era delegado de polícia, voltando de uma diligência, com o carro oficial realmente quebrado no posto. O que o delegado não sabia, o hatch tinha débito de licenciamento, escapamento irregular. E um baseado no porta-luvas. A viagem começou ótima. Conversa boa, música boa. O rapaz, solto, foi contando da vida, do trampo de garçom, da mãe, do sonho de comprar uma moto. O delegado, sem se identificar, só ouvindo, gostando do menino. Aí, na avenida do centro. A Blitz. O rapaz viu os cones a 100 metros e fez a sequência clássica de quem tem pendência. Paguejou baixo, olhou o retrovisor, tirou o pé, olhou para os lados medindo a fuga. E a mão dele foi sozinha na direção do porta-luvas num reflexo idiota de esconder o que já estava escondido. E o passageiro falou, calmo, sem levantar a voz. Não faz isso. Segue reto, para na Blitz, entrega o documento. Confie. Tinha alguma coisa na voz, um comando tão tranquilo que não dava para desobedecer. O rapaz parou na Blitz, temendo. O policial da abordagem se aproximou, olhou para dentro do carro, e congelou meio segundo ao reconhecer o carona. Boa noite, doutor. O delegado desceu, puxou o colega de lado, 2 minutos de conversa que o rapaz não ouviu. Voltou, sentou o cinto. Tá liberado. Vamos. O resto da viagem foi em silêncio absoluto. Na porta do destino, o delegado desceu, agradeceu a carona. E antes de fechar a porta, se inclinou. O licenciamento você resolve segunda-feira. O escapamento, essa semana. E aquilo no porta-luvas. Você joga fora hoje, porque a próxima Blitz não vai ter um carona bonzinho. Você é bom menino trabalhando pela sua mãe. Não estraga isso na bobeia. Fechou a porta e entrou no prédio. O rapaz ficou 1 minuto parado, mãos no volante. Jogou fora naquela noite. Pagou o licenciamento na segunda. E hoje, ele mesmo conta essa história, dirige um carro de aplicativo regularizado, e toda vez que pega um passageiro de camisa social no posto. Sorri sozinho. Nem toda ocorrência termina em algema. Algumas terminam em segunda chance, e são essas que mudam alguém de verdade. O próximo relato volta para a adrenalina pura, 2 pneus a menos. E uma aposta insana. A regra do tapete de aço é simples, murchar os pneus devagar para a fuga terminar suave. O manual prevê o carro parando dócil em 500 metros. Ninguém avisou o manual que aquele motorista ia decidir continuar. A picape passou por cima do espinho assento e 10.
Os dois pneus dianteiros começaram a murchar juntos, o volante pesou faísca no ar. E em vez de encostar, ele cavou o pé. A picape seguiu, bamba, soltando borracha em placas, cuspindo fagu, fazendo um barulho de mundo acabando. Dentro da viatura, o comandante pegou o rádio e avisou o óbvio: ele não vai parar. Segue em fuga sobre os aros, mantendo distância de segurança. Distância de segurança, anota isso, porque aqui está a inteligência da coisa, ninguém colou nele. Um carro andando de aro é um acidente procurando endereço. Pode rodar, pode capotar, pode soltar o aro como um disco de serra. A viatura ficou 100 metros atrás, só acompanhando o show de faguas, enquanto o seco se montava lá na frente com calma de quem sabe matemática. Porque era só matemática, velocidade caindo, 110, 80, 60, aro comendo asfalto, motor esquentando, direção cada vez mais impossível. A fuga tinha virado uma contagem regressiva pública. Até os caminhoneiros na pista contrária piscavam farol, avisando um para o outro. 3 quilômetros depois, o aro dianteiro esquerdo desistiu de vez. Dobrou, cavou no asfalto e a picape fez um arco lento até o acostamento, mansinha como um touro cansado. Parou sozinha. Nem precisou de cone. O motorista desceu mancando de adrenalina ou os aros, 2 discos de metal retorcido, irreconhecíveis, e disse a frase que a guarnição inteira ouviu. Eu achei que dava. Não dava. Nunca dá. Mas o depoimento dele no distrito rendeu a explicação mais sincera já registrada sobre por que as pessoas não param. Cada metro que eu andava, eu pensava, já estaria tudo mesmo. Agora só falta um pouquinho. É a matemática invertida do desespero. Quanto pior fica, mais motivo a pessoa acha para piorar. A picape ficou 3 semanas no pátio. A dívida, guincho, aros, multas, processo, custou o preço de 4 jogos de pneus novos. Parar no spin custava 0. Respira que o próximo relato é dentro de um estádio. 70 mil pessoas. E um fugitivo na arquibancada. Fugir para um lugar vazio é instinto. Fugir para um lugar com 70 mil pessoas. É uma teoria interessante. Ele tinha uma passagem em aberto e azar. Parou numa abordagem de rotina a 6 quadras do estádio, em dia de clássico. Quando o policial pediu o documento, ele entregou. E saiu correndo no meio da multidão que caminhava para o jogo. A teoria dele: ninguém acha um homem no meio de 70 mil. A prática: um estádio é o lugar mais vigiado da cidade. Ele entrou pela catraca com o ingresso que tinha no bolso, ia ao jogo, ironicamente, e sumiu na massa. Sentou no anel superior, gorro na cabeça, casaco fechado, coração a mil. Do lado de fora, o policial da abordagem tinha o documento dele na mão. Nome completo. Troca. E uma certeza estatística: quem corre com o ingresso no bolso corre para o jogo. O que aconteceu depois foi uma aula de paciência. Ninguém entrou correndo na arquibancada de 70 mil pessoas e 70 mil motivos para não criar pânico. A segurança do estádio recebeu a foto. As câmeras, 140, cobrindo cada setor, começaram a varredura com reconhecimento de zona, setor por setor, fileira por fileira. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o operador da sala de monitoramento deu zoom numa cadeira do anel superior, setor norte. Casaco fechado num dia de calor. E o detalhe que fechou a identificação: o homem era a única pessoa do setor que não levantou no lance de gol. Quem está fugindo não consegue torcer. Esperaram, pasme, o intervalo. Sem cena, sem correria. 4 seguranças e 2 policiais subiram como quem leva informação de rotina, secaram a fileira pelas 2 pontas e o convite foi no ouvido. Acompanhe a gente sem escândalo, que ninguém aqui precisa saber. Ele desceu escutado no meio da multidão que ia comprar pipoca. 70 mil pessoas. E nem 10 perceberam. Na saída, algemado no corredor de serviço, ele ouviu o estádio explodir num gol. Perguntou quem tinha feito. O segurança mais velho respondeu sem maldade: o time que você veio ver, a paz. Pena que você já estava fora de campo. A multidão não esconde ninguém. Ela só junta muitas câmeras, apontando para o mesmo lugar. E quem foge no meio de 70 mil descobre que está mais sozinho do que nunca. O próximo relato troca o estádio por um hospital. E é o mais tenso desta hora. O rádio chamou às 3h40 da manhã, e indivíduo em fuga entrou correndo no hospital municipal pela emergência. E aqui o jogo muda completamente. Porque o hospital não é galpão, não é beco, não é estádio. O hospital tem UTI, tem berçário, tem gente no pior dia da vida. Perseguição ali dentro é impensável, um susto na hora errada custa vidas que não tem nada a ver. A guarnição parou na porta da emergência e engoliu a adrenalina.
A partir dali, o protocolo é quase silencioso, sem correr, sem gritar, sem arma na mão. Coletes disfarçados de calma. A segurança do hospital assumiu o mapa, ele subiu a escada leste, direção do segundo andar, ala de internação. O que ele queria no segundo andar? Nada. Fugitivo em pânico não escolhe destino, escolhe distância. Mas cada porta que ele abria era um risco novo, e a enfermeira-chefe da ala leste fez a jogada da noite. Trancou o posto de enfermagem por dentro, pegou o telefone e apagou as luzes do corredor oeste, deixando aceso só o leste. Luz é caminho. Ele foi para onde dava para ver. O corredor leste terminava na sala de espera das famílias, fazia aquela hora e a sala de espera não tinha outra saída. Quando ele percebeu, já tinha 2 policiais na porta, parados, sem pressa, e uma cena que ele não esperava, ninguém apontando nada. Só um deles, de mãos abertas, falando baixo por causa do andar. Aqui dentro ninguém corre, ninguém grita. Tem gente lutando pela vida atrás dessas paredes. Você decide como termina, mas termina em silêncio. E aconteceu uma coisa que a guarnição comenta até hoje: o silêncio do hospital desarmou o homem mais que qualquer grito. Fugitivo se alimenta de caos, sirene, correria, adrenalina. Num corredor em silêncio absoluto às 4 da manhã, cercado de portas onde dormiam pacientes. A fuga perdeu o sentido. Sobrou só um homem cansado num lugar sagrado. Ele sentou na cadeira da sala de espera e esticou os braços. Saíram os 3 pelo corredor de serviço, sem algema à vista, o policial cobriu com o casaco, para nenhum paciente acordar assustado. A enfermeira-chefe voltou a acender o corredor oeste. O hospital nunca soube que tinha acontecido uma ocorrência inteira lá dentro. Existe perseguição de velocidade, de seco, de paciência. E existe essa, a que se vence abaixando a voz. Porque tem lugares onde até a lei entra descalço. Do silêncio do hospital, para o barulho de uma feira a céu aberto. O próximo é pura confusão. Domingo, 9 da manhã, feira livre na rua principal do bairro, 300 metros de barraca, 1000 pessoas, caixas de tomate, som de pagode e o pregão dos feirantes. E um batedor de carteiras trabalhando no corredor central. A dupla de policiais de bicicleta, sim, bicicleta, o veículo mais subestimado da polícia, recebeu o aviso de 3 vítimas em 20 minutos. Descrição: camiseta amarela, boné vermelho. Tássio. Numa feira, camiseta amarela e boné vermelho é o uniforme de meio mundo. Mas feira tem uma rede de segurança que não aparece em manual nenhum: os feirantes. O policial da bicicleta fez uma coisa só: parou na barraca do seu Waldemar, 40 anos de feira, conhece cada rosto, e perguntou baixo. Seu Waldemar nem respondeu com palavras. Pegou o megafone de ofertas e soltou o código que toda feira antiga conhece. Olá, laranja. Laranja madura no corredor do meio, freguesia. Não tinha laranja no corredor do meio. Laranja era o aviso. Em 30 segundos, todos os feirantes do corredor central estavam de olho vivo, e a feira inteira virou um organismo. O açougueiro apontou com o queixo, a moça dos temperos posicionou o carrinho de caixas sem querer fechando meio corredor. O rapaz do caldo de cana ligou o motor no máximo, barulho que cobre movimentação. O batedor sentiu o seco antes de ver, feira tem clima, e o clima mudou. Tentou sair pelo corredor lateral. Carrinho de caixas. Tentou o fundo. A banca de pastel tinha acabado de estender a lona. Foi afunilado, barraca por barraca, para a única saída limpa, onde as 2 bicicletas esperavam, encostadas na banca de flores. Na mochila, 5 carteiras, 3 celulares, um monte de chaves. Tudo devolvido ali mesmo, na mesa do seu Waldemar, que viveu o balcão de pedidos e achados com fila e aplauso. E o detalhe que fez amanhã: uma das vítimas, Dona Cida, 71 anos, recuperou a carteira com a foto do falecido marido dentro, a única coisa que ela chorou de perder. Abraçou o policial, abraçou seu Waldemar. E comprou laranja. Da barraca do fundo, alguém ditou gol como se o bairro tivesse ganhado o clássico. Porque tinha. A polícia prendeu, mas quem secou foi a feira. Comunidade que se conhece é o seco mais rápido que existe, não precisa de rádio, precisa de megafone e 40 anos de esquina. Agora escurece de novo. O penúltimo relato é uma perseguição que terminou. 2 vezes. Toda perseguição termina uma vez. Essa terminou 2. A primeira foi clássica, moto em fuga, 12 minutos de acompanhamento, cerco na rotatória, piloto detido sem resistência. 23 anos, moto irregular sem passagens. Tirou no meio-fio, pediu desculpa, assinou tudo. Caso encerrado, mais um número na estatística da madrugada. Só que tinha um detalhe na mochila dele: marmita fria e um crachá de auxiliar de cozinha.
O policial mais novo da guarnição, 8 meses de fada, não conseguiu largar o detalhe. Conferiu o cachá, restaurante do outro lado da cidade, turno fechando meia-noite. A fuga foi 00:20. A rota da fuga era exatamente a rota da casa dele. O rapaz não estava fugindo para o crime. Estava fugindo de madrugada, morto de medo, com a moto irregular que era o único jeito de voltar do trabalho, porque ônibus àquela hora, naquele trajeto, não existe. Nada disso apaga a infração. Fugir foi burrice, a moto estava irregular, o processo seguiu seu curso e está certo que siga. Mas o policial novato fez uma coisa que não estava no procedimento. Semanas depois, na folga, apareceu no restaurante. Não de fada. Pediu o prato do dia e chamou o rapaz na saída. O rapaz gelou, achando que era mais problema. Era o contrário. O policial tinha ido entregar duas informações. Primeira, que o programa de regularização da prefeitura parcelava tudo: multa, licenciamento, taxa em valores que cabiam num salário de cozinha. Segunda, que a linha noturna do Corredor Sul tinha voltado a operar, passando a ter esquadras do restaurante. Você errou na fuga e pagou. Mas ninguém nunca te explicou como acertar. Agora não tem mais desculpa. 8 meses depois, chegou na base uma encomenda sem remetente, uma marmita nova, ainda com etiqueta e um papel dobrado. Moto regularizada. Primeira habilitação saiu. Obrigado por ter voltado. O da rotatória. A guarnição colou o bilhete no mural, onde está até hoje, meio torto, do lado da escala de serviço. A primeira vez, a perseguição terminou com uma algema. A segunda vez, terminou com um futuro. E se você perguntar para qualquer policial de rua qual dos dois finais dá mais orgulho, prepare para a resposta. Último relato agora. Feche a noite comigo, porque isso é sobre todos nós. Existe um lugar na cidade onde toda fuga vira comédia matemática, a rotatória. Ele entrou nela às 2 da manhã com uma viatura atrás. E não saiu mais. Primeira volta, normal, procurando a melhor saída. Segunda volta, as duas saídas principais já tinham viatura esperando. Terceira volta, a terceira saída ganhou um caminhão de lixo atravessado. O motorista do caminhão, veterano da madrugada, entendeu a cena e estacionou para recolher num ponto estratégico. Quarta volta. Quinta. Sexta. Na central, o operador narrava como locutor de corrida. Ele segue. Orbitando. A palavra pegou. Até hoje, naquele batalhão, fuga em rotatória se chama entrar em órbita. O piloto da moto orbitava porque a matemática não fechava, 3 saídas, 3 bloqueios, e a quarta, a contramão da avenida, era suicídio. Mas parar era de ti. Então ele girava, cada volta um pouco mais devagar, queimando gasolina e opções na mesma proporção. Na volta 11, aconteceu o que a física manda, a reserva. A moto engasgou no meio do círculo, deu 2 soluços. E a apagou. Ele desceu, colocou a moto no descanso com um cuidado quase carinhoso, sentou no meio-fio da ilha central, aquele jardinzinho redondo, e esperou de braços cruzados. Quando o policial chegou, ele só perguntou: quantas voltas eu dei? One. Recorde. O policial, sem conseguir segurar: não. O recorde é 14. Mas o cara tinha tanque cheio. 11 voltas para terminar exatamente onde começou. Se a rotatória ensina alguma coisa sobre fugir, é isso, dá para girar a noite inteira. O centro não muda de lugar. O próximo relato tem 20 segundos de Kimi e 3 anos de consequência. O caixa eletrônico do supermercado levava 20 segundos para abrir com o maçarico certo. Eles tinham cronometrado tudo: 20 segundos de corte, 90 de coleta, 3 minutos até a rodovia. Plano de dinheiro. O que não estava no cronômetro, o entregador de pão. 4:15 da manhã, o padeiro de sempre estacionou a Kombi na porta do mercado para a entrega diária. Viu a luz estranha dançando lá dentro, azul, de solda, e fez a coisa mais simples do mundo. Não desceu, não filmou, não bancou o herói. Ligou o alerta e foi embora devagarinho, como quem esqueceu algo. 20 segundos. O corte terminou no prazo. O dinheiro entrou nas mochilas no prazo. A saída pelos fundos no prazo. O que estourou o prazo foi o mundo lá fora. 2 viaturas sem giroflex, paradas em L, e um silêncio de quem chegou a 90 segundos e teve tempo de escolher posição. O plano de dinheiro tinha uma variável não calculada, a rotina alheia. Toda madrugada tem um padeiro, um jornaleiro, um caminhão de lixo, uma enfermeira voltando do plantão. A cidade vazia. Não existe. É um mito de quem dorme cedo. Renderam-se sem drama, ainda de máscara de solda na testa. O dinheiro voltou intacto, com cheiro de metal quente.
No processo, a conta ficou célebre: 20 segundos de maçarico, 10 anos e 4 meses de sentença. O promotor fez a divisão em voz alta na audiência: cada segundo de corte custou 2 meses. E o mais novo dos dois fechou os olhos fazendo a conta de novo, como se pudesse dar outro resultado. Não dá. Nunca dá. E o padeiro? Nunca soube o tamanho do que fez. Vendia pão até hoje, 4,15 no mesmo mercado, que agora deixa um café coado esperando para ele, por ordem do gerente, para sempre. O próximo relato cai do céu. Literalmente. Pianizo, teto de zinco e a fuga mais barulhenta do ano. Tem noite em que o céu resolve participar da ocorrência. A fuga já durava 8 minutos, carro furtado, 2 ocupantes, zona industrial, quando a tempestade que estava anunciada chegou de uma vez. E não era chuva. Era granizo, pedra de gelo do tamanho de moeda, milhares por minuto, batendo em tudo. Dirigir ficou impossível para todos, para o carro furtado, para as viaturas, para a cidade. Regra de segurança imediata, acompanhamento suspenso, todo mundo à briga. As viaturas encostaram sob o viaduto. E o carro furtado, mais adiante, fez a única coisa possível: se enfiou embaixo do telhado de zinco de um galpão desativado. E aí começou o show que ninguém planejou. Granizo inteirado de zinco é uma metralhadora de 1000 canos. Dentro do galpão, o barulho era físico, ensurdecedor, apocalíptico. Os 2 ocupantes ficaram presos ali, dentro de um carro que não era deles, num escuro absoluto, com o teto urrando como se o mundo estivesse acabando. Por 22 minutos. Depois, no depoimento, um deles descreveu: parecia que Deus estava batendo na porta. E a gente sabia por quê. Não dava para fugir, a rua era um rio de gelo. Não dava para conversar, o barulho engolia as vozes. Só dava para pensar. E 22 minutos de pensamento forçado, no escuro, com a consciência amplificada em decibéis. Fizeram o que nenhuma sirene faz. Quando o granizo parou, de repente, como sempre para, o silêncio foi tão brutal quanto o barulho. E os 2 estavam decididos. Saíram do galpão dirigindo devagar, farol aceso, e foram até a base da polícia rodoviária do quilômetro seguinte. Estacionaram na frente. Desceram com as mãos visíveis. O plantonista, que atendia com um acidente de granizo no telefone, levantou os olhos e não entendeu nada. Pois não. A gente veio se entregar. O carro tá aí, inteiro. A gente ia devolver ele amanhã, juro. Mas depois dessa noite, moço, a gente não aguenta mais escutar o próprio pensamento. O carro voltou para o dono com 43 marcas de granizo que o seguro cobriu e uma história que o dono conta até hoje melhor do que qualquer um. Às vezes o cerco é de aço, às vezes é de gelo, e às vezes é só a consciência com um telhado de zinco de caixa de som. Penúltimo relato: um táxi, uma corrida, e um passageiro que errou de motorista. O homem entrou no táxi da rodoviária com uma mochila apertada no peito e uma ordem seca: centro. Rápido. O que ele não olhou foi o retrovisor. Se tivesse olhado, teria visto os olhos do seu Nelson, 31 anos de volante, a aposentadoria marcada para o fim do mês. Registrando tudo: o nervosismo, a mochila abraçada, a mão que não largava o zíper, o ar para trás a cada esquina. No terceiro vai mais rápido, o rádio do táxi cuspiu a notícia da noite: assalto na lotérica da rodoviária, autor fugiu a pé, mochila escura, camisa clara. Seu Nelson não mudou um músculo do rosto. Só baixou o volume, devagarinho, e perguntou, no tom mais paternal do mundo: o senhor prefere pela avenida ou pela beira do parque? A avenida tem câmera nova, multa todo mundo. Parque. Sem câmera. Errado. O parque não tinha câmera. Tinha a base comunitária da guarda na esquina do lago, que todo taxista de 31 anos conhece de olhos fechados. Seu Nelson dirigiu como quem leva um passageiro qualquer, conversou do tempo, reclamou do trânsito, contou até uma piada. E foi desenhando a rota se uma freada brusca, sem um sinal, direto para a única esquina da cidade onde a fuga terminaria se ninguém se machucar. Na chegada, deu a catada final de mestre. Vou parar rapidinho no posto da guarda, viu? Pega uma água. Cortesia da casa, o senhor quer uma. E parou exatamente na porta da base, com a trava das portas acionada discretamente 3 quadras antes, fazendo o resto. O passageiro puxou a maçaneta. Nada. Voou pela janela, 2 guardas já vinham caminhando, avisados pelo despacho que seu Nelson tinha acionado com o botão de pânico do táxi. 7 minutos antes, na segunda esquina. Recuperaram a mochila da lotérica intacta. E seu Nelson preencheu o boletim mastigando a bala de hortelã que sempre teve no porta-luvas, calmo como quem fechou só mais uma corrida.
A fase dele para o repórter local virou moldura no ponto de táxi. Fiz 31 anos de volante sem uma multa. O moço achou que estava fugindo no meu táxi. Mas no meu táxi, quem escolhe o destino sou eu. Aposentou no fim do mês como planejado. No churrasco de despedida, os guardas da base levaram um bolo. Agora sim. O último capítulo. Fecha comigo esta segunda hora porque a rua tem turnos, mas não tem fim. São 6 da manhã. O turno da madrugada está entregando a cidade para o turno do dia. Na base, o ritual de sempre: viaturas abastecidas, ocorrências passadas, o café requentado da quinta vez. O quadro branco tem os números da noite, os relatos que você ouviu nesta última hora foram, cada um, uma linha num quadro acima. O pedágio que virou armadilha, uma linha. A balsa que não saiu, uma linha. A neblina, o apagão, os 10 centímetros do ar, os 2 pneus, o estádio, o hospital em silêncio, a feira da laranja, o rapaz da marmita, linha, linha, linha. Mas atrás de cada linha tem o que não cabe no quadro. Tem a atendente do pedágio que guardou um recibo de recordação. Tem a enfermeira que apagou um corredor e acendeu outro e salvou uma madrugada inteira sem sair do posto dela. Tem seu Waldemar e o megafone da laranja. Tem um delegado de folga que preferiu dar aula em vez de dar voz de prisão. Tem um novato que voltou num restaurante para entregar uma segunda chance embrulhada em informação. E tem o outro lado também, porque essa hora inteira foi sobre eles. Gente que correu porque errou, gente que errou porque correu, e a meia dúzia que descobriu, cada um do seu jeito, a única lei que nunca fala nas ruas. Da sirene até dá para fugir. Da consequência, nunca. O turno acaba. A rua, não. Daqui a pouco é a mesma avenida, o mesmo pedágio, a mesma serra, com outros nomes, outras placas, outras decisões de 3 segundos que definem vidas inteiras. E a gente vai estar aqui para contar. Se você chegou até o final desta hora, você é do time da madrugada e esse canal é seu. Inscreve-se, ativa o sino e deixa nos comentários qual relato desta noite você não vai esquecer. Hospital. A feia. A marmita. Eu leio todos. A rua nunca dorme. E a gente também não. Até o volume 3.